Olá! Hoje a gente mergulha fundo na Primeira Guerra Mundial, aquele conflito lá de 1914 a 1918, que, nossa, definiu o século XX. Exatamente. Temos aqui bastante material, pesquisas, notas, cobrindo tudo. Contexto, causas, as fases da guerra, tecnologia, eventos-chave e o que ficou depois, né? Sim, as consequências duradouras. A missão é destilar o essencial para a gente entender por que raios essa guerra aconteceu e como ela mudou o mundo de cabeça para baixo. Uhum. E começamos num lugar curioso, a tal da Bela Época. Parecia tudo lindo, progresso, paz, mas por baixo dos panos tinha uma tensão enorme. Ok, vamos abrir isso. Como essa paz era tão frágil assim? Pois é, essa Bela Época era mais uma fachada, né? Ela escondia o que a gente chama de paz armada. Paz armada? Interessante. Sim, porque todo aquele avanço tecnológico e econômico não era só para conforto. Ele alimentava uma corrida armamentista, assim, feroz. Todo mundo se preparando para a guerra, então. Basicamente. Militarização crescendo, nações europeias fazendo alianças complicadas, disputando colônias na África, na Ásia. A tecnologia, em vez de trazer paz, estava, na verdade, preparando o terreno para uma guerra como nunca se viu. E as raízes disso são muitas, né? Tinha o imperialismo, essa briga por colônia e por recurso. Sim, fundamental. O nacionalismo extremo, tipo pan-germanismo querendo unir os germânicos, pan-eslavismo unindo os eslavos com a Rússia. E o revanchismo francês, né? Querendo a Alsácia-Lorena de volta da Alemanha. Exato. E some a isso o militarismo dessa paz armada e o sistema de alianças. Tríplice aliança, de um lado Alemanha, Áustria, Hungria, Itália no começo. Contra a tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia. Como que um evento só acendeu tudo isso? Olha, o que chama atenção é como o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando lá em Sarajevo. Herdeiro do trono austro-húngaro, certo? Isso. Assassinado por Gavril Princip, um nacionalista sérvio ligado à Mão Negra, que era um grupo radical. Esse evento, em junho de 1914, foi o estopim perfeito. O gatilho. Exato. Não foi a única causa, claro, mas foi o que ativou aquela rede de alianças como um dominó. Uma crise local nos Balcãs virou uma guerra continental e depois mundial. E a guerra começou com aquela ideia de ser rápida, né? A Alemanha usou o plano Schlieffen, invadir a Bélgica, que era neutra, para dar a volta e pegar Paris rapidinho. Quase deu certo. Quase. Mas aí veio a primeira Batalha do Marne e parou os alemães. Por que essa batalha mudou tanto o rumo da guerra? Porque o Marne basicamente acabou com o sonho alemão de vitória rápida. Dali para frente, a frente ocidental travou. E aí começou a fase mais terrível, a guerra de trincheiras. Ah, as trincheiras. Linhas e linhas de defesa, com arame farpado, metralhadoras, artilharia pesada, cortando a Europa. As condições, nossa, brutais, insalubres. E a tecnologia que antes impulsionava o progresso, agora Tornava o ataque frontal um suicídio. Entramos na Guerra de Atrito, um massacre industrializado onde o objetivo era só desgastar o inimigo até ele não aguentar mais. Baixas horríveis para ganhar poucos metros de lama. Verdun, Somme, nomes que dão arrepios. Exato, 1916. Milhares e milhares de mortos. E ainda teve gás tóxico, os primeiros tanques tentando quebrar as linhas, a guerra no ar começando, guerra submarina. Foi uma escalada tecnológica terrível. E aí, 1917 e 18 trazem viradas importantes. Primeiro, a Rússia sai. Revolução Russa, né? Assinam a paz com a Alemanha em Brest-Litovsk. Isso, em 1918. Aliviou a Alemanha na frente leste. Mas quase ao mesmo tempo, em abril de 17, os Estados Unidos entram na guerra, do lado da Entente. Por que essa entrada tardia? Foram vários fatores, né? O afundamento do Lusitânia anos antes, com americanos a bordo. A Alemanha voltando com a guerra submarina, sem restrições, ameaçando navios neutros. E o telegrama Zimmermann? Isso. Aquele telegrama que a Alemanha mandou para o México, propondo aliança contra o Zela. Foi interceptado e, bom... A gota d'água. Se a gente conecta tudo, a saída da Rússia foi boa para a Alemanha, mas a chegada dos americanos, nossa, com tropas, dinheiro, material, foi decisiva. Desequilibrou totalmente a favor dos aliados.
Ainda mais depois que a última grande ofensiva alemã falhou em 1918. E o fim veio com o armistício de Compiègne, 11 de novembro de 1918. Depois, a Conferência de Paz de Paris e o famoso Tratado de Versalhes. Versalhes. Impôs condições duríssimas para a Alemanha. Culpa pela guerra, perda de territórios importantes como Alsácia-Lorena para a França, restrições militares severas, reparações financeiras gigantescas. Uma paz punitiva, então? Totalmente. E um ponto-chave que as fontes mostram é como Versalhes não só puniu, mas minou a economia alemã de um jeito que dificultou muito uma recuperação pacífica, sabe? Criou um ressentimento, um vácuo. E isso levanta a questão sobre os efeitos desse tipo de paz, né? Exatamente. E as consequências gerais foram imensas. Custo humano absurdo, milhões de mortos e feridos, 4 impérios caíram: alemão, austro-húngaro, otomano, russo. Novos países surgindo no mapa da Europa. Os Estados Unidos se consolidando como potência mundial, mudanças sociais, o papel das mulheres ganhando espaço. E a criação da Liga das Nações, né? Uma primeira tentativa de evitar outra guerra assim. Que não deu muito certo, infelizmente. Pois é, a Liga se mostrou fraca. E o legado mais sombrio de Versalhes, como muitas análises apontam, foi esse ressentimento e a instabilidade econômica na Alemanha que, bom, abriram caminho para a ascensão do nazismo e, eventualmente, para a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que a paz de 1919 já tinha a semente da guerra seguinte. De certa forma, sim. Foi uma paz que gerou mais discórdia. A Primeira Guerra foi esse cataclismo nascido de tensões que já existiam, transformado pela tecnologia e que terminou com uma paz complicada, que não resolveu tudo. Foi mais que uma guerra, foi uma ruptura na história. Exato. O legado foi essa reconfiguração do mundo, a crise das democracias na Europa e a demonstração assustadora do poder destrutivo da guerra industrial. Fica então a reflexão, pensando nesse ressentimento de Versalhes e como ele ajudou a levar a Segunda Guerra, como poderia ter sido diferente se os vencedores tivessem buscado uma paz mais de reconciliação, talvez, em 1919, em vez dessa paz tão punitiva. Fica aí pra gente pensar.